Bem, eu queria mostrar para ti que toda aquela base de dados nossa que a gente está fazendo não é em vão. Que a gente consegue tirar hoje lá, isso aqui é o relatório de janeiro daquele banco de dados. Então tudo que está lá é o que está aqui, ó. Isso eu fiz em março de 2020, ó. Foi uma impressão que eu fiz em março de 2020. Então todo o resultado está aqui, ó. Isso aqui é o relatório gerencial, o fluxo de caixa, correto? Ampliar aqui o fluxo de caixa certinho do jeito que a gente faz e ele vai bater todo o resultado certinho. Fluxo de caixa, o consolidado, a gente consegue ver 30 dias em uma folha de papel. E aí vem os relatórios que não estão naquela base lá que a gente não começou a trabalhar. Primeiro, eu preciso ter lá o contas a receber, o cadastro de produto. Então, no cadastro de produto, eu tenho, que a gente ainda nem começou a fazer, eu tenho esses indicadores aqui. Eu tenho o nome, a descrição deles, eu tenho o custo, eu tenho as despesas variáveis, eu tenho custo variável total, a margem de contribuição e alguns indicadores que eu tenho aqui. Isso, na hora que eu implantar a questão do produto, módulo de produto, a gente vai chegar nesse relatório aqui, que é o mais importante, que é o ACE, Análise de Custo Econômico, onde eu consigo identificar com a venda lançada, eu consigo identificar o faturamento, o custo de mercadoria vendida, a margem de contribuição geral, o custo fixo e o lucro operacional, certo? Então eu tenho a informação total do que está acontecendo. Isso é uma visão simples e básica da realidade. Então aqui eu retiro a partir do produto dois relatórios, um relatório de variação de volume e um relatório de ACE, que é Análise de Custo Econômico. Aí eu tenho esse resumo gerencial. O que é isso aqui? É um dashboard onde eu consigo ver pelo grupo de produtos. Eu consigo ver o faturamento, o custo, o resultado, os índices de IGV, RCV e de lucro, mais os gráficos, mais o demonstrativo da primeira semana, mais as vendas diárias. E aqui eu tenho custo, margem, faturamento e quantidade. Então eu consigo ver com detalhe a realidade do negócio em uma página, certo? Tenho também os indicadores, que são 8 indicadores onde eu consigo ver a realidade da empresa. Então eu tenho custo-benefício, e aí eu tenho o padrão, o parâmetro. Menor do que 1, melhor. Então aqui o custo está muito caro. Rentabilidade está negativa. Lucratividade negativa. Razão de custo variável tem que ser maior que 2. Ponto de equilíbrio em dias. Se a gente não bate o ponto de equilíbrio em menor ou igual a 8 dias, tem problema. Margem de contribuição maior ou igual a 40%. Retorno do investimento, o ROI, tem que ser maior que 3. Ticket médio. Então, são 8 indicadores que eu consigo mapear e enxergar a realidade da empresa. Certo? Vamos mostrar aqui mais uma outra análise. Essa análise aqui, deixa eu ver se eu... Essa análise é uma análise de margem de contribuição.
Então eu tenho as vendas, e eu tenho os mesmos indicadores do relatório de variação de frequência. Só que a diferença é que eu tenho a margem de cada produto aqui, mapeado. Ah, André, isso aqui tem que aparecer tudo? Não, pode ser aparecer só a quantidade, o volume e a margem. Aí já dá para entender que é, qual é o resultado da empresa, qual é a importância daquele produto dentro do mix de produto, certo? Isso aqui é muito importante mesmo, porque dá um diagnóstico do produto dentro do negócio. Tem mais outra análise, essa daqui é a análise de produto, propriamente dita. Ela é um resumo do que a gente viu, só que a diferença é que eu consigo olhar aqui o grupo de produto a qual esse produto pertence. Então aqui eu tenho o preço, eu tenho o custo, eu tenho despesa variável, eu tenho a distribuição. No caso aqui, eu tenho o custo variável percentual dele, custo variável unitário, a margem de contribuição, e aí eu tenho o percentual da margem de contribuição. E eu tenho alguns indicadores, como o RCV, razão de custo variável, e eu tenho o percentual de faturamento que representa. A outra coisa, o custo variável total em relação aos demais, ao todo. Esse relatório, ele é um relatório para dizer principalmente qual é o peso de cada produto dentro do mix. E ele diz se o produto é rentável ou não dentro do procedimento do mix. Então, por exemplo, aqui eu tenho o peso, a margem, eu tenho os indicadores onde eu consigo analisar o produto e ver qual é o grupo que ele pertence. Entender se esse produto eu posso retirar da prateleira ou se eu posso manter ele de acordo com o índice que ele tiver da margem que ele tiver. Ah, esse produto tem margem de 28%. Tá, beleza. O valor monetário dele dentro do resultado é 1%, então ele representa muito pouco dentro do volume, certo? Então aqui eu tenho condição de entender a representatividade dele, entender quanto ele contribui, certo? Em contrapartida, nessa análise aqui eu vejo o peso mesmo dele, ó, o custo, a despesa variável e a margem, quanto ele contribui para pagar despesas. Olha, ó, consigo ver de modo a margem em reais, então eu consigo ver quanto de volume real esse produto representa realmente. A outra coisa que também tem importância, além desse relatório, é esse relatório gerencial, é que eu consigo. Cadê meu pai? Consigo ver. Deixa eu olhar aqui o ponto de equilíbrio. Essa análise aqui, ela é muito importante por quê? Porque ela é como se fosse um exame do negócio. Então eu tenho praticamente uma tabela com mais de 30 indicações, onde eu consigo analisar como um todo o histórico daquele mês e todo o resultado desse mês, certo? Então eu tenho todas as variáveis essenciais, incluindo entender a taxa de marcação, que é um indicador muito importante, que diz se o custo está muito alto, ponto de equilíbrio em reais, ponto de equilíbrio em dias, a margem de contribuição, o custo variável,
e o preço variável unitário. Então eu tenho um espelho total de todos os indicadores. E começo a avaliar também a composição das despesas variáveis, que é o custo do produto, e as despesas variáveis, que é marketing, imposto, comissão, frete, certo? Consigo também analisar o consumo do estoque e vejo também como é o consumo depois do ponto de equilíbrio, né? E saber qual é a média de saída de recursos semanal. Bem aqui eu tenho todo como é a distribuição de custo ao longo da semana, certo? Ao longo da semana. Tem um outro relatório que eu não estou vendo aqui e eu vou abrir aqui o Excel. Tem uma parte que é muito importante dos relatórios que faz toda a diferença na análise. É esse bem aqui, ó. Não tá lá, não sei porquê. Relatório de ponto de equilíbrio. E essa última parte da análise, onde eu consigo mostrar totalmente a realidade do negócio. Totalmente. Eu consigo demonstrar o ponto de equilíbrio da maneira correta. Aqui está a segmentação de produto, mas como o mix é muito grande, no caso dessa empresa, não dá para fixar. São mais de 500 produtos, por isso que é assim. Mas se você segmenta ele, a categoria fica menor. E aqui eu tenho em cima tudo que acontece com a margem, tudo que acontece com o custo fixo que está muito alto, entendeu? E toda a camada de gordura. E eu consigo demonstrar qual é a questão do faturamento, produto, despesas, a margem de contribuição, o custo fixo e o lucro operacional. E aqui o lucro por segmento. Então eu tenho toda a segmentação, tenho o fluxo de caixa real. Então eu consigo ver toda a receita, todo o custo, todo o faturamento, tudo nesses relatórios, entendeu? Eles estão dessa forma integradas, mas eles conseguem dar várias visões que pode ser colocado em dashboard, que pode ser colocado em relatórios que eles vão separados. Então, assim, as opções são muito grandes, entendeu? Algumas coisas vão ficar só em tela de sistema, outras coisas vão ser impressas, vão ser consolidadas. Então, assim, o universo que eu tenho aqui de informação, que eu consegui resumir nesse trabalho de 3 anos, ele é um trabalho muito completo, muito completo. Então, o que precisa agora é terminar essa outra parte para ir para a segunda parte, que a segunda parte do projeto é essa bem aqui, produto. Eu preciso fazer o básico. O básico do produto é esse bem aqui, ó. Custo, margem de contribuição, preço, margem de contribuição. Que na verdade, se eu for olhar aqui, eu não sei se eu tenho esse módulo. É um módulo bem... Esse módulo aqui, que é um módulo de precificação de produtos,
onde eu consigo ter todas as informações do produto, o custo, o preço, a margem, a razão de custo variável dele, quer dizer que para cada R$ 1 volta R$ 1,51. A TM, que é 3,70. O preço da TM, que seria o preço ideal, então o preço está 137,31. E aqui o preço ideal é 202,39. O preço novo, a margem, o RCV, ele já calcula tudo. Então, se eu coloco aqui o grupo que ele faz parte, eu já consigo olhar todo o cenário em relação ao produto. Ó, o produto está com déficit, entendeu? Mas essa parte aqui é a parte exatamente de cadastro do produto e todo o dimensionamento do produto, certo? E eu tenho aqui o simulador, inclusive de meta, de preço. Eu tenho um simulador aqui, eu tenho o banco, foto, a meta. Eu tenho como calcular uma meta aqui. Então, assim, tem várias ferramentas de faturamento que eu posso fazer aqui, ó. E com todo esse dimensionamento do produto. Então, assim, é muito completo dentro desse aspecto de informação, entendeu? E pode fazer muita diferença na virada de jogo de qualquer negócio. Então, eu sei onde a gente está e eu sei para onde a gente vai, porque eu tenho um simulador de tudo. Eu queria muito que você entendesse isso para entender aonde está o projeto e para onde esse projeto pode chegar. E a necessidade de esforço, ela é real, entendeu? Eu passei 14 mil horas desse negócio, 3 anos, e eu acredito muito nesse projeto, muito mesmo. Só para completar aqui, eu tinha feito anteriormente uma análise das principais informações. Aqui está a análise de custo econômica. Aqui está a análise do custo variável, que aquele é como se fosse um exame do produto. Aqui eu tenho a análise semanal, análise de preço de todos os produtos e o tratamento da semana. Eu tenho o grupo, análise de grupo de produto, faturamento, margem. Então eu tenho como ver quais são o mix de produto. Eu tenho as métricas aqui com fluxo de caixa diário, fluxo de venda. Então eu tenho os indicadores aqui. Aqui todas as impressões. E eu tenho uma análise de precificação, que é um sistema de precificação, que esse negócio aqui é muito bacana. Então, assim, eu fecho, fora isso, fora todas as situações, eu consigo simular tudo. Tudo que possa imaginar, a gente pode fazer para melhorar. Ó, e a precificação, eu tenho 4 tipos de precificação e a minha precificação principal é a TM, que é uma técnica que considera o tamanho do negócio. Então, isso aqui é extremamente importante. É extremamente sofisticado e não tem no mercado. Te garanto que não tem no mercado. Isso é só para a gente ver o potencial que é o produto. E aí tu me diz se tu tem interesse da gente tocar esse projeto aí com a tua participação, que é muito importante. Beleza? Forte abraço, um bom dia. Até mais.